Olá, bem-vindos ao Conversa Coada. Esse é um espaço para explorar o universo do café, através dos sentidos, da produção e da sustentabilidade. Somos 3 entusiastas e profissionais do café e queremos explorar o universo dos sentimentos, a natureza, as pessoas. Queremos falar do café além do café, que é o tema desse primeiro episódio. E para começar, eu queria nos apresentar. Eu sou a Natália Moedo, especialista em sustentabilidade, Letícia Paiva, especialista em sensorial, e Júlia Bastos, produtora de cafés especiais orgânicos. Nessa primeira temporada serão 8 episódios, 1 por mês, e além de todos esses temas do universo do café, nós queremos saber que conversa você quer coar com a gente. Mande seu tema, que será super bem-vindo. E fique com a gente até o final, porque todo episódio teremos uma dica prática de como tornar o seu momento com café ainda mais especial. E claro que a gente elegeu um dia muito especial para começar essa conversa, né, meninas? Qual foi, Letícia? Conta pra gente. Que dia é hoje? Olá, pessoal. Nath, hoje é dia 24 de maio, Dia Nacional do Café. É o dia que a gente celebra o início da colheita e celebra essa bebida que a gente ama, né? Mas não tem só essa data. Tem o Dia Internacional do Café e o Dia Mundial. Dia Mundial do Café é o dia 1º de outubro, que aí o brinde é global. E no Dia Internacional do Café, que é 14 de abril, a gente também celebra essa bebida internacionalmente, porque, convenhamos, café a gente merece ser celebrado mais de uma vez, né? Na verdade, café deve ser celebrado todo dia, né? Ah, eu acho também. Eu acho também. E pra gente começar a nossa conversa coada, acho que a gente pode contar um pouco da nossa história com o café. Letícia, como é que o café entrou na sua vida? Conta pra gente. O café sempre esteve na minha vida. Minha família é produtora de café. Começou com a minha bisavó, uma mulher, Joanita, né? Bacana, assim, esse papel da mulher, né, na cafeicultura. A gente pode até fazer um episódio sobre isso, porque são muitas mulheres que têm um papel muito relevante na cafeicultura desde sempre. Então, começou com minha bisavó, meu avô depois continuou a produção, meu pai deu seguimento, mas o café, para mim, veio no momento do ritual, da pausa. Foi num período que eu estava fazendo uma transição de carreira, eu precisava estar um pouco mais comigo, centrada, buscando momentos de mais pausa, e o preparo do café virou uma meditação para mim. E dali eu comecei a entender sobre as notas sensoriais, como essa exploração sensorial também me trazia mais para o momento presente. Eu fui estudar, fui pesquisar, comecei a cafequizar os amigos, todo mundo. Virei uma grande cafequizadora e entusiasta inicialmente, e depois isso virou uma profissão. Então hoje eu dou cursos, dou treinamentos, e realmente esse é minha missão. É cafequizar, trazendo mais momentos de bem-estar, pausa, usando o café como uma ferramenta de autocuidado. Que linda. Agora, não foi sempre assim, tá? Eu comecei minha carreira lá atrás. Eu fui advogada durante muito tempo, tinha uma vida louca. O café tinha um outro papel, era o papel de acorda, vai, mantém aí, não, né? Para. Acho que não para. E eu acho que pra você também, né, Júlia? Porque Júlia também tem esse pezinho aí no direito. Conta pra gente, Júlia. Minha formação inicial também é como advogada. Só que na pandemia eu resolvi dar uma pausa e pensar em qual seria meu caminho, né, a partir dali. E apesar de atuar um pouco ainda em questões agrárias, eu tenho, né, essa especialização em agronegócio, em direito agrário, eu resolvi voltar para o campo, como muitas pessoas durante a pandemia, e retomar a administração da propriedade rural, que é do meu avô, no município de Fundão, aqui no Espírito Santo. Fiquei atuando ainda um grande tempo, como advogada no sindicato rural lá da cidade, o que me deu uma proximidade com os produtores rurais da região. Mas o que me conectou mesmo com o café foi o fato de eu ter chegado lá e ter encontrado vários pés de café ancestrais, assim, selvagens. Estavam
ali no sequeiro, no meio do mato, e produzindo bastante. Então eu resolvi fazer um teste e transformar esses frutos em bebida e ver o que ia dar. E para minha surpresa, deu certo, deu uma bebida boa, a gente colheu os grãos maduros, a gente conseguiu a certificação orgânica, porque já há muito tempo não tinha uso de nada químico, né, de adubo ou de agrotóxicos. E a gente conseguiu iniciar essa jornada da marca que a gente tem hoje, que é o Café Santa Cecília. E desde então, a gente vem aprimorando essa bebida que é tão especial, que é o café. E acho que pra mim é isso, assim, o café, ele tá antes do profissional, ele é um estilo de vida, assim, acordar, tomar sua xícara de café, ainda que você não trabalhe com o café de fato, ele tá presente na sua vida, né? E você, Nath, conta pra gente, qual é a sua conexão com o café? Ai, gente, tão gostoso ouvi-las, porque ouvindo, eu percebo que tem muito da minha história também, né? Acho que essa história de pensar o que faz sentido pra gente. E o café também, na minha vida, foi uma grande ferramenta. Eu sou, diferente de vocês, eu sou engenheira química. E eu sempre gostei muito de trabalhar a perspectiva de negócios com um impacto socioambiental. Eu acredito muito que os negócios podem, sim, ter benefícios econômicos, sociais e ambientais. E essa foi minha jornada profissional sempre, né? Muito pautada mais no ambiente corporativo. E desde 2017 eu comecei a trabalhar, foi o meu primeiro contato com a agricultura regenerativa. E para mim foi assim um portal. Me despertou para esse universo de quão potente é a agricultura nas soluções que a gente tanto necessita hoje. E desde então eu comecei a me conectar cada vez mais com o café de duas perspectivas, muito de como consumidora, né? E aí é muito gostoso fazer essa experiência com a Letícia, de aprender a preparar, a criar esse momento de pausa também na minha vida. E no profissional hoje eu também trabalho pensando em projetos, em negócios, contribuindo para produtores que querem cada vez mais aprimorar suas práticas regenerativas. Então, para mim também faz esse fechamento de quanto eu posso colocar o meu conhecimento, a minha energia em alguma coisa que eu acredito. Então, o café, a cafeicultura é esse lugar para mim de muita realização também. Que lindo, Nath, essa história. Nath, pegando um gancho no que você falou, e a Júlia também, do café tá presente, né? Tá na nossa vida profissional, a gente trabalha com café, mas antes tá na nossa vida pessoal e eu acho que tá na de todo brasileiro. Aqui no nosso estado, meninas, não sei se vocês sabem, mas nós temos 74 municípios, os 74 produzem café. E mesmo quem não tem essa descendência direta de produtores, tem o café na veia aqui no Brasil. A gente, primeiro, somos os maiores produtores de café, né, do mundo, e tá na nossa história afetiva. Não existe um lar que não tenha essa conexão do preparo do café, do momento de sentar na mesa, tomar café com a família, ou acordar sentindo o cheiro do café. A ciência já fala, né, que só o aroma, mesmo quem não toma café, só o aroma já traz esse despertar, essa alegria. E isso me faz pensar nesse papel cultural do café, que está presente em todos os lares brasileiros e tem uma conexão muito profunda com cada um. E para você, qual a sua conexão com o café? Uma história muito legal de compartilhar é como o café nos uniu, né? Como o café tem esse lugar de conexão muito forte, né? E nós somos de áreas tão diferentes, mesmo trabalhando dentro da cafeicultura, né? Eu com sustentabilidade, Júlia na lavoura, Letícia com toda a parte sensorial. Mas a gente realmente, nós nos conectamos verdadeiramente. E acho que o nosso encontro aconteceu na formação, né, no planejamento de um projeto pedagógico, onde a gente tinha também muitas outras pessoas muito interessantes, né, trabalhando juntas. E o que a gente percebeu é que a nossa conversa sempre extrapolava aquela conversa técnica, né? A gente sempre estava ali explorando essas entrelinhas do café, que é, né, o que eu sinto, como eu me sinto,
como a gente se realiza, né? Quais as nossas dificuldades, os desafios que também existem. Uma coisa que a gente acha que aprendeu desse nosso encontro, né? Dessa nossa conexão, é quanto dentro da cafeicultura as coisas estão muito entrelaçadas, né? Interconectadas. Então, quando a gente pensa nas práticas de sustentabilidade junto com o produtor, a gente fala de quanto isso vai se repercutir no sensorial. Não é, Letícia? Definitivamente, Nath. Assim, o café, quando ele é bem cuidado, né? Desde da escolha da muda, o cuidado com a terra, o cuidado com a natureza ao redor, que tem isso muito, né? Os cafés orgânicos, eles se apresentam de uma forma diferente realmente na xícara. A gente percebe o sabor. Fala-se muito dos cafés do Caparaó, que são cafés maravilhosos, né? Ganham prêmios. E por quê? Tem uma natureza ali muito intocada, né? Chamam o Caparaó de caixa d'água do Espírito Santo por conta das inúmeras nascentes, água limpíssima, maravilhosa, toda aquela microbiota, né, do Parque Nacional do Caparaó. Isso impacta demais a lavoura, né? Falam que as raízes conversam. Uhum. É lindo ouvir sobre as SAFs, né, que são sistemas agroflorestais, como que a natureza está conversando. E o café, estando num ambiente desse, ele não vai se beneficiar? Claro que vai. E aí depois tem todo o cuidado com pós-colheita, o beneficiamento, havendo todo um cuidado do início ao fim, até a hora do preparo, o sabor vem. A gente vai perceber todo esse cuidado. Isso a gente está falando de cafés especiais, né? A Júlia, eu acho assim, eu fico encantada, admiro quem produz um café orgânico. E o que o café apresenta na xícara, né? Todo esse sensorial, é a fala. Ele está falando com a gente todo esse cuidado que ele teve. Exatamente isso. Produzir orgânico é muito difícil, mas é uma escolha de vida, assim. Poder pegar um fruto do pé e colocar direto na boca e sentir o docinho sem se preocupar se aquilo teve alguma aplicação de veneno ou não, não tem preço. E muita gente me pergunta, eu quero iniciar uma plantação de café, só que a terra é muito degradada, o que eu faço? Quais tipos de adubo eu uso? E eu falo, prefere plantar alguma coisa antes, ao invés de só aplicar adubo químico, né? Você pode plantar uma lavoura de feijão guando, feijão de porco, que é muito rico em nitrogênio. Você pode plantar umas árvores esparçadas na lavoura para poder dar uma certa sombra, né? Não ficar um microclima muito abafado. E muita gente pergunta também, se eu plantar uma árvore de laranja no meio da minha lavoura, o café vai ter gosto de laranja? E aí, Letícia vai responder pra gente. Me perguntam muito mesmo. Não vai ter necessariamente o sabor da laranja, mas é claro que tudo que está ao entorno dessa lavoura vai favorecê-la. Então, se é uma terra rica em variedades de plantas, né? As raízes conversam, né? Existe uma inteligência aí da natureza, né, Nath? Nath é boa nisso, mas eu estudei um pouco isso no curso de produção de cafés especiais que o IFES oferece, inclusive um curso de excelência aqui no estado, em parceria com o Coffee Design, que é um laboratório, né, de pesquisa deles, e eu pude aprender um pouco sobre as SAFs, a importância, quem não sabe, SAFs são sistemas agroflorestais, e como eles são importantes para manter essa natureza rica. E isso vai aparecer na xícara, gente. Assim, um café que vem de uma lavoura bem cuidada é mais complexo, isso sem dúvidas. Agora, a laranja do pé não vai aparecer, a laranja especificamente, mas vai aparecer um café complexo. Só se a gente fermentar com laranja, né? Mas isso é papo para outro podcast. Muito bom, mas é muito legal ver essa interconexão, né? Quanto a natureza nos ensina e quanto a vida, né? A gente pratica tanto isso. Acho que uma fala que a gente adora é que o melhor do café são as pessoas. E a gente encontra essas pessoas e a gente soma muito esforços, né? E o que eu acho uma evolução, assim, eu tô muito feliz, entusiasmada, ainda é uma grande novidade, é o novo protocolo de avaliação do café, né? Que eu acho que ele traduz um pouco até da nossa própria conexão. Não é, Letícia? O que você acha disso? Então, Nath, o CVA, que, para quem não sabe, é o novo protocolo de avaliação de cafés especiais, ele traz muito este olhar.
O café, ele é avaliado de forma intrínseca, que é a questão mais técnica, sabor, as notas, né, os atributos, mas também tem uma avaliação extrínseca, que tem um dos pilares, inclusive, chama-se caráter afetivo. Então, como esse café ele é cuidado, se a propriedade é certificada, como que esse café se conecta ao consumidor. Então, sai de uma avaliação só técnica para uma avaliação que vai além. Emocional, né? Emocional, afetiva. Eu acho que é isso que a gente vai falar nesse podcast, né? Vamos falar o café, além do café, com toda a sua parte afetiva, a parte que conecta, que fala da gente. E o melhor do café são as pessoas. São as pessoas. E qual é a dica de preparo do café? Olha, eu não vou dar uma dica específica de preparo, mas o que eu vou já deixar todo mundo bem preparado é o seguinte: se você quer ter aquele momento, aquele ritual delicioso para se conectar, para ter esse momento de pausa, é importante já ter o cantinho do café já preparado, porque isso facilita também quando você acorda, você ganha um tempo sabendo que tá tudo ali à mão. E fora que fica lindo ter um cantinho do café na sua cozinha. Você olha e já se conecta ali com um momento prazeroso do dia. Eu sugiro assim, eu tenho na minha cozinha uma bandeja bonita, e aí eu tenho assim o meu método de preparo favorito. Eu tenho vários, né, gente, que eu sou a louca do café, adoro, mas eu tenho aquele que eu uso no dia a dia. Junto eu tenho o meu moedor, porque eu acho importante, a gente vai falar sobre isso, sobre moer o café, fazer o preparo na hora, traz mais sabor, traz mais frescor e melhor para a saúde, né? A gente moeu o grão na hora. Então, eu tenho um moedor, eu tenho o meu método de preparo favorito. O método de preparo, gente, assim, para quem ainda não tá no mundo dos cafés especiais, melita, esse melita que a gente usa no dia a dia é um método de preparo e, tá tudo certo. Ele pode estar lá bonitinho. Inclusive, a Melita lançou uns coadores coloridos, verde água, roxo, rosa. Inclusive, eu tenho. É lindo. A gente consome com os olhos também, tá, gente? Isso impacta na nossa percepção de sabor. Também falaremos disso mais adiante. E aí você pode ter uma chaleira. O ideal é uma chaleira bico de ganso, que é essa que tem um cabo fininho, que é para poder cair a água devagarzinho, né? Ter um fluxo contínuo e constante. Uma xícara, uma cerâmica bonita para você tomar o seu café. E o mais importante, o grão. Quem não tem grão ainda, tem um café em pó. Pode até colocar num pote bonito, mas aí tem que manter o café dentro da própria embalagem, lacrada, com um fecho ou com um elástico de dinheiro, assim, para evitar entrar luminosidade, oxigênio, calor, porque isso tudo oxida e envelhece o café e vai impactar no nosso sabor. Mantenha esse cantinho bacana, lindo. Depois conta aqui quem conseguiu fazer um cantinho bonito e pronto. No dia seguinte é só cortar, botar o café para ferver, moer o grão e passar o café na hora. Perfeito. Se conectar consigo mesmo, né? Com certeza. E vou complementar então essa experiência desse momento tão prazeroso com uma leitura, uma dica de leitura. Queria compartilhar um livro chamado Bem-vindos à Livraria Hyundong. Eu não sei se é assim que fala, mas vou ler para vocês um trechinho dele, que é uma leitura super gostosa sobre a personagem principal tá vivendo uma transição de vida e é um livro bastante reflexivo. Eu acho que o café sempre nos convida a pensar tantas coisas, né? E esse livro compartilha um pouco dessa ideia que a Leti trouxe, de ter esse momento um pouco de pausa, esse momento especial de preparo, que a gente tá com a gente mesmo. E então, vou ler para vocês, pode ser? Você está dizendo que quando está preparando o café, só pensa em café. Não é isso? Quase. Esse é o conceito do estilo de vida espiritual. Existir plenamente no momento. É isso que você está fazendo. Estilo de vida espiritual? Muitos dizem para viver o presente, mas falar é fácil. O que isso significa, afinal? Viver o presente significa se dedicar de corpo e alma ao que se está fazendo naquele exato momento. Se você está respirando, concentre-se apenas em inspirar e expirar. Se você está caminhando, concentre-se apenas em dar um passo de cada vez. Se está correndo, concentre-se apenas no movimento das pernas e dos braços. Concentrar-se em uma coisa de cada vez.
esquecer o passado e o futuro. É a forma madura de ver a vida. Será? Que lindo. Será? Como é pra você? Deixamos essa reflexão. Se você gostou do episódio de hoje, curta, comenta, compartilha com seus amigos. Comenta aqui embaixo, café, e também qual tema você gostaria de coar com a gente nas próximas conversas. E segue a gente no Instagram, a gente tá lá também, Conversa Coada.